os 3 atalhos que te aproximam de falar inglês com 15 minutos. E aí a gente vê uma prática aplicando os 3 atalhos, tá? Aí eu separei hoje is e does. O pessoal faz uma confusão, fica, ó, anos, meses tentando aprender esse conteúdo e confunde e não sabe usar. O primeiro atalho que te aproxima de falar inglês, praticando só 15 minutos por dia, é você entender que falar inglês não tem a ver com ter habilidade ou dom para isso. Falar inglês não tem a ver com ter habilidade, dom, idade. Não tem nada a ver com isso, tá? Esse é o primeiro atalho que eu preciso entender. O que acontece? A pessoa fica tentando aprender e todas essas maneiras aí, ó, que você tem tentado, que você tem corrido atrás para aprender inglês, parabéns pela sua dedicação e empenho, só que nenhuma dessas tentativas, nenhuma dessas maneiras e formas que você tem tentado é para fazer você falar inglês. Você vai ver isso na Semana do Desafio. Que forma então, que maneira então que eu tenho que fazer? Né? Todas essas tentativas foram maneiras, treinos, atividades, que nenhuma delas é para fazer você falar inglês. E aí você entra nesse ciclo. Você fica tentando, tenta de novo e continua não falando o idioma. É um ciclo, guys. Parece que eu não consigo sair disso, teacher. Tá, a gente vai ver na Semana do Desafio, ok? Como fazer então para eu sair desse ciclo de uma vez. O que eu tenho que fazer para falar? Então esse é o segundo, agora nós vamos ver o segundo atalho. O que você precisa então? Você precisa de uma técnica e um treino, que sejam específicos para fazer você falar inglês. Então, o primeiro atalho que a gente viu, dando uma resumida de tudo que a gente viu até aqui. Falar inglês não tem nada a ver com ter habilidade, dom, idade, nada. Esquece isso. Tira isso definitivamente da sua cabeça. Segundo atalho, você precisa de uma técnica e um treino específicos que façam você trabalhar a fala, tá, Titi? Mas que técnica, que treino? A gente vai ver isso na Semana do Desafio. Eu já tô dando um gostinho para vocês de aula prática ontem. Hoje a gente vai fazer mais um pouco de prática mesmo dessas técnicas, mas você vai aprender qual é a técnica mesmo na Semana do Desafio. Uma das técnicas para você conseguir esse resultado. Terceiro atalho, fazendo um resumão aqui de tudo que a gente viu e que são 3 atalhos assim que se você tiver essa consciência, você já vai começar a virar a chavinha aí na hora de aprender o idioma, aprender inglês. Terceiro atalho, se eu quero falar inglês, se você quer falar o idioma, você precisa praticar falando. Teacher, aí que tá o problema. Eu não falo, minha fala é travada, como é que eu vou praticar falando se eu não falo o idioma? Com o atalho 2, com técnicas e treinos específicos para fala, mas eu não sei quais são essas técnicas, eu não sei quais são esses treinos. A gente vai ver algumas delas na Semana do Desafio, vou te mostrar técnicas. Muita coisa que a gente vai aplicar na prática desde a aula 1. Aqui eu tô dando uma resumida, tô preparando você para o que vem. Aí na próxima semana, tá? Então eu entendi esses 3 atalhos, né? Que eu preciso. O primeiro, falar inglês não tem a ver com habilidade, nem dom, nem idade. O segundo atalho, eu preciso de técnica e treino, que são específicos para falar inglês, senão eu entro lá naquele ciclo, lembra? Tento, não falo, tento, continuo sem falar o idioma. E o terceiro atalho, se eu quero falar inglês, eu preciso praticar falando inglês. Se eu quero falar, eu preciso praticar falando. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou te ensinar na Semana do Desafio de Inglês, que começa segunda-feira. Mas eu já tô dando algumas amostras para vocês aqui durante o aquecimento. Ontem a gente falou sobre are e do na prática. Hoje eu trouxe um conteúdo parecido, só que é o is e o does. Também a gente vai ver na prática. Você já vai treinar aqui comigo, seguindo esse terceiro atalho que é praticar falando. Mesmo que você nunca tenha falado antes, mesmo que você nunca tenha treinado assim antes, você já vai fazer esse terceiro atalho. O segundo atalho, que também é técnica e treino específico para fala, você já vai fazer aqui na prática comigo, tá? Então, só pra gente começar a entender. Então, pra gente começar a entender
colocar um pouquinho mais na prática esses atalhos, eu preciso praticar falando, eu preciso de técnica para fala, tá. Separei aqui um conteúdo que gera muita confusão, que é o is e o does, que eu uso os dois também na hora de fazer perguntas em inglês. Eu falei também porque quem assistiu a live de aquecimento de ontem aprendeu are e do. Is e does é a mesma coisa que o are e o do. Eles vão ter a mesma função, a mesma tradução, só muda para quem eu estou usando. Então, quem assistiu a aula de ontem já vai ficar conectado porque, então tem a mesma função? Igual are e do? Igualzinho, a gente só vai trocar a pessoa. Vamos dar uma espiada então para quando que eu uso is, quando que eu uso does na hora de fazer perguntas em inglês? Ó, o is é o ser e estar. Lembra que ontem eu falei que o are era o ser e estar? Então, agora é o is. O is, a tradução dele é estar. Sabe o verbo ser e estar lá no inglês? Aquele famosinho do verbo to be, que talvez você já tenha ouvido falar. Então, o is é o ser e estar. Para quem que eu uso is na hora de fazer perguntas em inglês? Eu uso quando eu quero fazer perguntas usando ele, ela, um singular do tipo seu amigo, sua mãe, seu cachorro, seu vizinho, seu trabalho, seu país, sua carreira, sua profissão. Então eu uso is com essas pessoas. Ele, ela, seu pai, sua mãe, seu amigo. Galera do YouTube, tá vendo os meus slides lá no YouTube? Então a aula fica um pouco mais completa, tá bom? Então quem quiser, corre lá. Só procurar lá Teacher G, você já vai ver a live acontecendo lá no YouTube também. Tá. O que mudou então do are que a gente viu ontem? Trocamos a pessoa. Ontem, quem estava assistindo a live, aprendeu que are eu uso com you. Você está, are you. Você é brasileiro? Are you Brazilian? Agora a gente trocou a pessoa, não é mais o you. Agora eu vou usar o ele, que é o he. Vou usar o ela, que é o she. Vou usar seu amigo, your friend. Sua mãe, your mother. Seu pai, your father. Seu cachorro, your dog. Seu vizinho, your neighbor. Seu trabalho, your job. Seu país, your country. E aí você pode variar, que eu vou usar com ele, ela. E esse singular que eu dei, esses singulares, né? Que eu fui dando de exemplo. Tá, esse é o is. Tudo bem até aqui? Galera, vai comentando e perguntando suas dúvidas. Daqui a pouco eu vou espiar. Então, se eu tivesse que traduzir o is, é o é e está. É e está. Esse é o is. Eu uso ele no presente também, tá bom? Então, is, é, está, tá no presente já, né? Se não era, estava. Se fosse no futuro, será, estará. Não, presente. Is, é e está no presente. Então, se eu quero perguntar, ele é brasileiro? Agora não é mais você é, agora eu tô perguntando ele. Troquei quem? A pessoa. Ontem a gente fez com o you, a gente aprendeu a usar o you. Aqui eu troquei a pessoa, é o ele. Ele é brasileiro? Se o é is e o ele é he, vamos juntar tudo? Vamos ver como é que fica essa? Eu vou falar separado e depois a gente já vai aprender o jeito grudado e de inglês de vida real, tá bom? Só para quem não tá vendo os meus slides aqui poder sintonizar. Então eu tenho ali, ó, ele é brasileiro? Se é uma pergunta, eu começo lá com is. Porque no inglês fica essa inversão, né? Na hora que eu pergunto, ao invés de eu falar ele é brasileiro, he is, fica is he. No inglês, quando é uma pergunta, funciona assim sempre. Então eu começo lá, is he Brazilian? Ele é brasileiro. Só que eu também não vou falar assim, tá, gente? E não vão falar assim com você. Então você tá com um colega e você tá conversando com alguém que é de outro país e vocês estão falando inglês. E aí o seu amigo não fala inglês e ele quer perguntar pra você, ele é brasileiro também? Como é que você vai ouvir isso? Is he Brazilian? No way, de jeito nenhum. Era bom, né, gente? Oh, sonho de consumo, que as pessoas falassem assim. Mas a fala não funciona assim. No português a gente faz o mesmo, a gente gruda tudo o tempo todo. E no inglês não é diferente. Então esse is he, o som desse H vai sumir. Desaparecer completamente. Como assim, teacher? Vai sumir. Vocês vão ver mais sobre essas técnicas na semana do desafio. Então, ao invés de eu falar is he, esse H some. E aí eu vou juntar esses dois sons aqui. O som do S vai virar um som de Z. E vai soar esse som, ó, easy.
Is he? Is he? Is he Brazilian? Is he Brazilian? Is he Brazilian? E não is he Brazilian. Muda um pouquinho, gente? Olha o porquê que às vezes a gente ouve e não entende. Que a gente fala tudo separado, né? E aí, na hora que vai ouvir, fica esperando alguém falar com a gente. Hello! Are you Brazilian? Is he Brazilian? Isso não vai existir na sua vida real, tá? Então, eu já vou estar aqui para preparar você para a realidade. Então, ao invés de is he Brazilian? Esse é um som que o pessoal que me acompanha, o time Teacher G, já conhece, porque a gente pratica bastante já com esses sons. Muito bem. Tá, então, is é o é e o está. Tudo bem até aqui? É e está. Se eu quiser fazer outro tipo de pergunta, ela está aqui agora? Ah lá, é o está de novo. Ela em inglês é she, she. Aqui é here, agora é now. São vocabulários conhecidos, né? O agora, o aqui também. Então, como que você perguntaria? Ela está aqui agora? Você já pode abrindo a boca e falando. Ela é she. É importante que você pratique falando, porque esse é um dos atalhos que eu falei para você, que vai levar você a falar inglês praticando 15 minutos por dia. Então, se possível, já vai abrindo a boca e falando. Vê se foi isso que você falou aí na hora de praticar, né? Então, is she here now? Vamos juntar tudo? Tá vendo esse is com esse she? Tem S aqui e S aqui, né? Ó, S com S. A gente gruda também na hora de falar. Então, ao invés de is she here now? Is she here now? Is she here now? É isso que eu vou falar na hora de juntar os sons, tá bom? Já vai praticando, então, falando mesmo. Abrindo a boca e falando. Tá, vamos avançar. Se eu quisesse falar o seguinte, então, ó. Ela está correndo? Se eu quisesse colocar esse indo, ando, falei sobre isso ontem também. No inglês é muito fácil. Toda vez que eu quero colocar esse indo, ando, eu coloco ing no meu verbo. Então, por exemplo, correr no inglês é run, run. Correndo, eu vou colocar esse ing no final. Vai ficar running, running, running. É isso. Então, se eu quero perguntar, ela tá correndo? Como é que vai ficar essa pergunta? Já vai abrindo a boca, já vai falando. Você pode digitar a sua resposta aí no chat, mas é importante que você treine falando. Esse é um dos atalhos. Eu não comecei a aula hoje falando para você? Um dos atalhos é, se eu não falo inglês, eu preciso praticar falando? A gente está aplicando um dos atalhos e os outros também, né? As técnicas, já aqui na prática. Então, como que você perguntaria isso? Né? Ela está correndo? Já pode abrir na boca e falando aí. Is she running? É exatamente isso. Is she running? É isso que você vai usar aí na hora de perguntar isso em inglês. Deixa eu dar uma espiada lá no YouTube, como é que estão as respostas. Pessoal colocando ali, ó. Pessoal que tá aqui no YouTube, vão colocando as respostas aí, tá bom? Vão colocando aí as respostas daquilo que você acha que é. Lembrando que eu não preciso estar gabaritando nada agora, mas eu preciso estar abrindo a boca e falando se eu quero falar. Então, is she running? Tá? Ela está correndo. Eu já vou juntar ali, is she. Muito bem. Se eu quisesse trocar a pessoa, lembra que eu falei para você que o is eu posso usar para ele, ela, seu pai, sua mãe, seu amigo, né? Eu vou trocar a pessoa então aqui. Então, ao invés de eu falar ele, ela, vamos colocar o seu amigo? Mesma coisa. A gente vai usar do mesmo jeito que a gente usou para o ele e ela. Só que agora não é mais he e nem she. Agora é seu amigo. Tudo bem? Como é que eu falo isso então? Ó, seu amigo está aprendendo inglês? Aprender é learn. Learn. Aprendendo, vou colocar o ing. Ao invés de learn, vai ficar learning. Ao invés de learn, que é aprender, aprendendo. Como que você perguntaria isso? Seu amigo está aprendendo inglês? Como é que você perguntaria isso em inglês? Ó, o está é o is de novo. Só que agora não é o ele nem ela, é o seu amigo. Galera lá do YouTube, que tá vendo os slides, ó, agora eu mudei a pessoa, não é mais ele e ela, agora é seu amigo. Então eu vou colocar esse your friend.
Pode abrir na boca e já ir falando, porque esse é um dos atalhos que vai aproximar você de falar inglês praticando só 15 minutos por dia. Teacher, porque eu não preciso de mais. Se eu quiser fazer 1 hora, 2, eu vou te falar na semana do desafio por que você não precisa de mais. Como que vai ser esse treino direcionado. E aí 15 minutos é o tempo suficiente. Dá uma olhadinha lá então como é que ficou. Is your friend learning English? Vamos juntar isso também? Is com your vai ficar is your. Is your friend. Tudo bem? Então, ao invés de eu ficar esperando alguém falar is your friend learning English, eu não vou ouvir isso. Eu vou ouvir já tudo grudado. Is your friend. Is your friend learning English? É isso que eu vou ouvir. O G aqui vai ficar mudo, né? Do learning. E aí esse N do learning junta com English. Learning English. Is your friend learning English? Tá bom? Não fica preocupado com isso agora não. Eu só tô já dando algumas dicas bônus aí pra você já ir entendendo como é que funciona uma fala real. A gente vai ver técnicas específicas também pra isso na semana do desafio, tá bom? Muito bem. Seu amigo tá aprendendo inglês? Is your friend learning English? É isso que eu vou usar o is. É dessa forma que eu vou perguntar. Tá, só que eu falei pra você que o is é o é e o está. O is é o é e o está. É o bonitinho lá do ser e estar, né? Do verbo to be. Aquele famosinho lá do verbo to be. É ele, gente. O is é ele. É o ser estar. Vamos ver a diferença agora do does? O does eu vou usar também para fazer perguntas. O does eu uso também para fazer perguntas, só que agora perguntas diretas. O que é perguntas diretas mesmo, teacher? São aquelas perguntas onde não tem o ser estar agora, o ser estar vai ficar de lado, e eu tenho lá a pessoa e já o verbo. Por exemplo, ontem a gente viu uns exemplos tipo, você mora no Brasil? Onde você mora? Hoje, o tipo de pergunta é o mesmo, só que mudamos a pessoa. Agora não é mais você, agora é ele, ela, seu amigo, seu pai, seu cachorro, mas o tipo de pergunta é o mesmo. Ao invés de eu perguntar onde você mora, agora eu pergunto onde ele mora. Ela mora no Brasil? Seu amigo mora no Brasil? Eu mudei a pessoa agora. Mas o tipo de pergunta é igualzinho que a gente fez ontem com o do. Teacher, eu não estava na aula de ontem. Tudo bem, você vai entender o uso do does também. Então, para quem que eu vou usar o does? Ele, ela, he, she, seu pai, seu amigo, seu cachorro, your mother, your father, your friend. Perguntas no presente, né? Então, por exemplo, ó, ele mora no Brasil? Eu quero fazer essa pergunta. Eu não tenho o ser estar aqui, o ser estar eu deixei de lado agora. Eu tenho ele, né, ó, ele mora no Brasil? É uma pergunta que está no presente e é uma pergunta direta. Eu tenho ele e já o verbo ali, ó, ele mora. Não tem o ser estar, isso é importante a gente entender. Eu vou usar o does. Como é que eu falo isso? Já pode abrir na boca e falando, fazendo essa pergunta em voz audível mesmo, tá? Eu vou usar o does. Does he live in Brazil? Tô falando separado só pra gente identificar. E agora vamos juntar. Então, does he live in Brazil? É quando eu faço esse tipo de pergunta. Eu vou usar o does. Ele mora no Brasil? Ele gosta de correr? Ele estuda inglês? Ele fala inglês? Só que também não vamos falar assim na vida real. Does he? Tem uma junção aí também que você pode fazer. O does com he vai virar does he. Does he. O H some, gente. Does he live in Brazil? Lembra que o live com N também eu grudo? A gente vai ver técnicas específicas para tudo isso lá na semana do desafio. Então, a galera que tá vendo lá os meus slides no YouTube, o does com he eu junto. Vai virar does he. Does he live in Brazil? Oh my God. Does he live in Brazil? Nossa, meu Deus, ele mora no Brasil? Tô querendo perguntar. Então, does he. Tudo bem até aqui? Então, ó, pra gente entender essa diferença aí, vamos ver mais um exemplo aqui, usando ainda o does para perguntas diretas. Se eu quisesse perguntar onde ele mora, mesma coisa, guys. Vamos acrescentar o onde aí, né? Onde é where. Eu vou começar usando onde mesmo e continua lá com o restante. Coloco o does, coloco ele, tudo do mesmo jeito, tá? Onde ele mora, eu vou usar o where e depois o does. Where does he live? Does he vai virar does he. O H você joga fora o som aí. Where does he live? Oh, he lives in Brazil. Ele mora no Brasil. Então, where does he live?
Importante você entender aqui que não se trata de treino papagaio, lembra que eu falei ontem? Se trata de você entender o que você tem que fazer e já praticar fazendo a partir da fala, que é o nosso segundo atalho aqui. Tá, terceiro atalho, né? O segundo foi a técnica e o treino. Vamos praticar então? Coloquei algumas perguntas aqui e você vai falando comigo mesmo. Olha o exemplo. Ele é daqui? Tem o é. Lembra que is, a tradução é e está. E o does, perguntas diretas. Então, se o is é o é e o está, quem que eu vou usar aqui? Ele é. Vou usar o is, he, is he ou does he, does he? É o é, né? Então já vai falando. Daqui, from here, tá bom? From here. Ele é daqui? Como que você pergunta isso em inglês? Pessoal que tá vendo meus slides lá no YouTube, vê se foi isso que você disse. Is it from here? Is he. Por que is he? Porque o som do H vai sumir. Então, ao invés de is he, vai virar is he. Tudo bem? Is it from here? É isso que a gente vai ouvir. E é isso que a gente vai falar também, para já ir praticando o inglês falado de vida real, tá bom? Pessoal que tá vendo lá os meus slides, olha lá o número 2, a número 2. Quem é seu amigo? Tem o quem agora. Quem é? O quem é who em inglês. O é, mesma coisa que a gente acabou de fazer, né? Eu troquei a pessoa, agora eu não usei mais o ele, não usei mais o ela, eu usei seu amigo. O que mudou, guys? Vamos trocar a pessoa também, né? Quem é seu amigo? Seu amigo, your friend. Já vai abrindo a boca e falando, porque esse é um dos atalhos que a gente acabou de ver, que vai te aproximar de falar o idioma praticando 15 minutos por dia. Vê se foi isso que você disse. Who's your friend? Juntamos tudo agora. Who is your friend? E is com your vai ficar is your. Who's your? Who's your? É isso, who's your? Who's your friend? Who's your friend? É isso que a gente vai ouvir. Combinado? Vamos avançando. Onde ela trabalha? Opa, agora não tem mais o é, guys. Atenção nessa número 3. Onde ela trabalha? Tem é aí? Não tem. Tem está? Não tem. Vou usar o is? Não. É onde ela trabalha. Tem a pessoa e a pergunta é direta. Então, ao invés de is she, eu vou usar quem agora? Vou usar o does. Eu também tenho onde, que é o where. Começa lá com o where. Já pode abrir na boca e falando, tá? Já vai abrir na boca e falando. Onde ela trabalha, tá? É importante que você pratique falando, porque esse é um dos atalhos que vai te aproximar de falar o idioma praticando apenas 15 minutos por dia. Where does she work? Where does she work? Dá para juntar aí na hora de falar? Dá. Se eu tenho does com she, eu também junto, porque são sons iguais aqui, ó. Então, ao invés de eu falar does she, vira uma palavra só. Where does she? Where does she work? É isso. Tudo bem até aqui? Muito bem, guys. Vamos para a próxima. Número 4. O que ele faz? O que ele faz? O que é what em inglês? O verbo fazer é do. Voltamos lá no ele agora. Voltamos lá no he. Já pode abrir na boca falando. Vocês estão percebendo que eu não estou falando para você repetir, não. Você já está praticando com um dos atalhos que a gente viu hoje, que é praticar falando. O que ele faz? Como você diria isso? Vê se foi isso? What does he do? What does he do? Vai virar what does he? What does he? What does he do? Teacher, ainda não está saindo esse does he. Eu estou ainda falando what does he do. Tudo bem. Eu já estou falando como é para você já ir se acostumando. Essa não é a sua prioridade agora. Sua prioridade agora é começar a usar esses atalhos, colocar em prática tudo que a gente vai ver na semana do desafio. Tudo isso é uma consequência, um plus, tá bom? Então não fica preocupado com isso agora não. Vamos para a próxima? Ela está trabalhando aqui? Opa, voltamos lá no está. E tem o trabalhando. Lembra que no inglês, toda vez que a gente tem esse indo, ando, a gente coloca um ing no verbo. O verbo aqui é trabalhar, work, work. Para ficar trabalhando, working. Já pode ir montando, tá, guys? Já vai abrindo a boca.
já vai falando, já vai colocando esse atalho na prática. Vê se foi isso que você disse. Is she working here? Ai, teacher, eu não falei, eu falei she is. Tudo bem, guys, tá? Você está começando a praticar dessa forma, talvez você nunca tenha treinado assim antes. Se prepara que na semana do desafio tem mais. Então, ó, ela está trabalhando aqui? Is she working here? Vê se foi isso que você falou. A gente está colocando os atalhos, né, em prática, né, pegando um treino e colocando todos esses atalhos na prática mesmo, porque a gente viu que o primeiro atalho é: falar inglês não tem a ver com habilidade, nem dom para isso. Esquece isso de uma vez por todas, né? Segundo atalho, você precisa de uma técnica e treino específicos que fazem você falar. E o terceiro atalho, eu preciso praticar falando se eu quero falar inglês. A gente pegou esses 3 atalhos hoje e colocamos lá na prática do que a gente acabou de fazer. Thanks, guys. Bye bye. See you.